Olá, boa tarde. E hoje é sexta-feira, 26 de agosto. Eu quero que você compartilhe informação comigo aqui no Manchetes Noticidade. Vamos aos destaques desta edição. 6 cavalos invadem rodovia em Tatuí. Um carro não conseguiu desviar. O acidente provocou a morte do motorista. E você vai ver ainda. Mistério em Votorantim. Polícia encontra casal morto dentro de casa. A mulher com perfurações na cabeça e nas costas. O marido com sinais de suicídio. Júri Henrico de Ladeia, acusado de provocar morte de um universitário após um acidente de trânsito em Sorocaba, é condenado a 7 anos em regime semiaberto. Coleta mecanizada em Capela do Alto. O lixo doméstico que ficava na calçada agora pode ser depositado em contêineres. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na madrugada desta sexta-feira, na altura do quilômetro 111 da rodovia Antônio Romano Esquincariol, em Tatuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 6 cavalos invadiram a via. Um carro que passava pelo local não conseguiu desviar e atingiu 2 dos animais que morreram. Um homem, motorista do veículo, foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma mulher passageira do carro, socorrida ao mesmo hospital, sofreu ferimentos leves. Outros 2 veículos atingiram os cavalos também, mas ninguém ficou ferido. A polícia investiga de onde vieram e a quem pertencem os animais. A Polícia Civil investiga o mistério da morte de um casal nesta quinta-feira em Votorantim. O corpo do homem apresentava sinais de suicídio, mas a polícia ainda não sabe as circunstâncias da morte da mulher. É notícia, manda pro ar. O casal morava nesta casa, no Jardim Clarice. Lino Anaciete de Souza, de 58 anos, foi encontrado próximo à churrasqueira com sinais de suicídio. Já a mulher, Maria Eunice Feitosa de Souza, da mesma idade, estava ao lado da cama com um tecido enrolado na cabeça e perfurações na parte de trás da cabeça e nas costas. Segundo a Polícia Civil, havia poucas marcas de sangue na casa, que estava bastante arrumada. Não há sinais de arrombamento. A residência tem cerca elétrica e câmeras de monitoramento. O casal não tem filhos e vivia sozinho no local. Segundo vizinhos e familiares, os 2 frequentavam a igreja, ela inclusive cantava, e aparentemente tinham um excelente relacionamento. Ninguém por aqui sequer nunca ouviu uma briga. Antônio é irmão de Lino e mora na Casa dos Fundos. Após mais de 24 horas de sumiço do casal, ele usou uma escada para chegar ao quintal da residência onde tudo aconteceu. A cama estava normal, só que tinha uma coberta jogada no chão, no pé da cama. Daí eu olhei lá na frente, não vi nada, eu resolvi olhar no pé da parede por baixo, assim que eu baixei a cabeça, só vi a perna dela, de uma pessoa lá que estava caída, vi sangue lá no chão. Daí eu falei, caramba. Daí foi onde eu chamei a polícia, né? Ele conta que havia notado apenas uma mudança de comportamento do irmão nos últimos tempos. Um dia desse eu tava barbudo, né? Eu falei pra ele, por que você tá barbudo, compadre? Ele falou pra mim, eu perdi 8 quilos, eu emagreci, eu perdi 8 quilos. Mas o que aconteceu? Você tá doente? Eu falei assim, não tenho nada. Você tá alimentando bem? Ele falou, tô. Você tá dormindo bem? Ele falou assim, tô. Você não tem nada? Eu falei, não tem nada. Várias pessoas se juntaram em frente à casa e enquanto os corpos eram retirados do local pela funerária, alguns amigos se reuniram para uma oração. Muito bem. Olha, durou toda a quinta-feira o júri do estudante de administração acusado de ter provocado a morte de um universitário em Sorocaba após um acidente de trânsito. O repórter Basílio Magno acompanhou o julgamento e tem os detalhes. O júri popular, composto por 7 mulheres, teve início por volta das 9 horas da manhã. Foram ouvidas também 7 testemunhas de defesa e acusação. O júri popular foi presidido pelo juiz Emerson Tadeu. Testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas, logo depois foi a vez da acusação. Por volta das 7 horas da noite, após o intervalo, foi a vez da defesa que se pronunciou. Depois disso teve réplica e tréplica e aí sim foi anunciado o resultado
do júri popular. Só para a gente relembrar, o acidente aconteceu em 2010, durante a madrugada, no bairro Campolim, em Sorocaba. André Moraes Arantes, a vítima, tinha 22 anos. O carro do estudante de medicina foi atingido quando cruzava a esquina entre a Avenida Antônio Carlos Comitre com a Rua Pedro Molina. Segundo a polícia, o veículo de Henrico, um modelo importado que teve a parte da frente destruída, teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade. Bebidas alcoólicas teriam sido encontradas dentro do veículo de Henrico Deladea. Agora, o caso chega ao fim com a condenação do réu. Henrico Deladea, melhor dizendo, foi condenado a 7 anos em regime semiaberto por homicídio consumado pela morte do universitário e por tentativa de homicídio à moça que estava no carro com o estudante e sobreviveu. A defesa de Deladea vai recorrer da decisão do júri. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV começou hoje e com ela a campanha que já havia começado na internet é então deflagrada de vez. Houve algumas mudanças nas regras e o eleitor pode denunciar o candidato que cometer algum abuso. Vamos ao cartório eleitoral de Sorocaba, ao vivo com o repórter Pedro Torres, que está lá e tem as informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Ninguém gosta de ver a cidade suja, né, em época de eleição. E o melhor é que quem pode fazer o papel de fiscal disso daí é o próprio eleitor, o cidadão, e a ferramenta é a internet. Eu estou ao lado do João Lira, que é chefe de cartório aqui de Sorocaba. Boa tarde, João. Quais propagandas podem ser denunciadas pelos eleitores pela internet? As denúncias são as propagandas de rua, são elas, os cavaletes, placas, faixas, cartazes, inscrição a tinta, pichações, todas essas propagandas podem ser feitas através do sistema denúncia online. Como é feita essa denúncia? É bastante simples, o eleitor acessa a internet, entra com seus dados do eleitor, na sequência ele deve informar o endereço da denúncia, qual é a propaganda que está lá na denúncia, o endereço. Na sequência, ele informa o tipo de propaganda, se é cavalete, se é placa, se é cartaz. E na sequência, ele informa o nome do candidato, o número e, principalmente, ele deve anexar a foto da propaganda que ele julgar irregular. Quais providências são tomadas a partir disso? Na sequência, imediatamente o cartório recebe essa comunicação também pela internet e aí o cartório imediatamente faz a notificação do candidato para que ele retire no prazo de 48 horas. Caso não ocorra? Caso não ocorra, é efetuada uma representação, podendo ser uma multa para o candidato em torno de R$2.000 a R$8.000 por propaganda. Tá certo. Muito obrigado, João Lima. Uma boa eleição para você, né, e para todos os cidadãos de Sorocaba e das cidades da nossa região. Repetindo o endereço para denúncia, Barazal, ou melhor, falando pela primeira vez, né, o site é tre.sp.jus.br. Eduardo Barazal. Ok, muito obrigado, viu, Pedro Torres. A seguir, TV Sorocaba inicia a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Jundiaí. A primeira participação é de Marilena Negro, do PT. A gente já volta. A gente está de volta para falar sobre as eleições municipais. Estamos divulgando os candidatos ao cargo de prefeito em cidades de nossa área de cobertura. Hoje é a vez dos eleitores de Iperó, Cesário Lange e Alumínio conhecerem os nomes dos candidatos dessas cidades. Os candidatos à Prefeitura de Alumínio são Antônio Piacentini Bimbão, do PPS, pela coligação Nosso Futuro em Boas Mãos. Doutora Ana Paula, do PR, pela coligação Unidos por Alumínio. E Tisseu, do PSDB, pela coligação Experiência e Compromisso por Alumínio. Em Cesário Lange, os candidatos são Dinho, do PSDB, pela coligação Cesário Lange, levado a sério. Josimar Luiz, do PT. E Luciano Toledo, do DEM, pela coligação Cesário Lange, merece mais. Os nomes que concorrem ao cargo de prefeito em Iperó são Marcão, do PSDB, pela coligação De Volta para o Futuro, e Vanderlei Polizelli, do PSB, pela coligação Trabalhando para o Povo, é Iperó cada vez melhor. A TV Sorocaba SBT realiza a partir de hoje uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Jundiaí.
Cada candidato vai ter 5 minutos para responder 3 perguntas. As regras para as entrevistas foram definidas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio, portanto, cada candidato vai ter 5 minutos no total. Você não pode ver, mas nós temos aqui a nossa produção, aqui no estúdio, com o cronômetro sinalizando o tempo da entrevista. Hoje, quem está aqui é a candidata do PT, Marilena Grego. Boa tarde, candidata. Obrigado pela participação. Boa tarde, Eduardo. Marilena Negro, do PT, candidata à Prefeitura de Jundiaí. A partir de agora, então, a candidata tem 5 minutos. A primeira pergunta, candidata, é a seguinte, é sobre a segurança. A candidata pretende desmilitarizar a Guarda Municipal. Como é que vai ser isso? Boa tarde novamente, Eduardo, telespectadores. Nós temos um conceito mais humanitário, uma visão de cidade, e a gente quer devolver esse patrimônio humano à Guarda Municipal. Nós temos essa desmilitarização, não significa desarmamento, mas sim posturas que a Guarda teve que assumir pela ausência da segurança pública na cidade de Jundiaí. Então, hoje nós temos um efetivo de quase 400 guardas e que acabam complementando as ações da Polícia Militar, da ausência do policiamento do aparato pelo governo do Estado. Nós precisamos de uma guarda comunitária, então nosso programa ele prevê a presença da guarda comunitária num programa Guarda Solidária para que nós possamos estar presente nos territórios, estar presente na vida da comunidade e nos alertando para as questões de violência, no trabalho mais preventivo, nas escolas, e eles vão nos ajudar, eles vão ser o nosso olhar para nós podermos projetar políticas públicas na prevenção, senão nós não vamos conseguir melhorar os índices de criminalidade e segurança, se não vincularmos ações sociais e projetos com presença do poder público em todos os setores da cidade. Certo. Na saúde, a senhora prevê aí no plano de governo 100% de cobertura nas UBSs. Programa Remédio em Casa. Isso vai ser possível, candidata, com a crise no serviço de saúde que nós temos hoje em dia? Primeiro, nós defendemos o SUS, né? Nós não queremos a privatização do SUS. Isso é um equívoco desse governo que está vindo aí e nós não concebemos isso. Existem falhas de gestão na administração pública de Jundiaí de décadas, não é deste governo que está aí ou de outros. Então, nós precisamos estruturar a rede básica para evitar a hospitalização, a procura do hospital. Jundiaí perdeu a oportunidade de convocar, de capitanear a decisão micro-regional da saúde. Então, cada cidade resolveu como pôde e entrou na parte de alta complexidade. Então, nós precisamos de uma atenção básica resolutiva, por isso nós vamos ampliar horário de atenção, ampliar equipe, agentes comunitários nos bairros para atuar preventivamente, junto com saúde mental, com os núcleos de psicoatenção para a população, de forma que a gente consiga, com os recursos que tem hoje, que já são 26% do orçamento, e exigindo do Estado a sua participação, seja na área hospitalar, seja para efetivar o hospital regional que está lá enfeitando a cidade, o centro da cidade, sem qualquer operação. Então, a saúde é complexa, tem problema de gestão, tem que estruturar sua rede de urgência e emergência que não foi estruturada, tem que ter programas intersetoriais para diminuir a procura para o hospital e é um processo muito mais do que investimento de organização, de diálogo, de Jundiaí protagonizar esse papel mesmo de coordenar toda a saúde regional. Mas a presença do governo do Estado tem que se dar, senão nós não vamos conseguir. Tá certo. Na educação, a candidata prevê plano de carreira para professores, 3 refeições por período nas escolas. Marilena Negro, vai ter dinheiro para executar essas propostas?
Pois é, nós temos desafios na educação, mas temos 26% do orçamento, 420 milhões este ano, e que nós gostaríamos de aplicar de outra forma. Nós gostaríamos, o plano professor é mais na questão de carreira, porque já teve, né, planejamento para o plano de carreira dos professores, mas é o conceito de escola que nós vamos implantar. Uma escola voltada para a comunidade, uma escola que abra para o diálogo com a população, que desenvolva projetos sociais. Então, nós vamos atuar na parte pedagógica, vamos atuar na carreira, dando condições de acesso a todos os servidores para os cargos de chefia, e refeição na escola nós vamos dar para as regiões mais vulneráveis que precisam de alimentação especial, 3 refeições em cada período. Isso faz com que nós não tenhamos a questão da segurança alimentar só na escola, mas em toda a cidade. Tá certo. Muito obrigado, então, viu, candidata, pela sua participação. Faltando 5 minutos, o tempo está esgotado. Muito obrigado, faltando 5 segundos, muito obrigado pela sua participação. Então, nós ouvimos aqui a candidata a prefeita de Jundiaí, Marilena Negro, pelo PT. E a seguir, moradores de Capela do Alto podem utilizar coleta de lixo mecanizada. Detalhes daqui a pouco no Manchetes Noticidade.